Lampião, o cangaceiro lendário do Nordeste. Virgulino Ferreira da Silva, mais tarde conhecido como Lampião, nasceu em uma família de camponeses pobres. Sua infância foi marcada pela dura realidade do sertão nordestino, moldando seu caráter resiliente. A transformação de Virgulino em Lampião aconteceu após conflitos com a polícia, motivados pela injustiça sofrida por sua família. De vaqueiro a cangaceiro, ele adotou o banditismo como forma de resistência. Com o passar do tempo, Lampião atraiu seguidores, formando um bando. Juntos, realizaram os primeiros assaltos, desafiando as autoridades e estabelecendo-se como figuras temidas e respeitadas na região. A estrutura do bando era rigorosamente organizada, com Lampião no topo da hierarquia. Ele estabeleceu regras claras de conduta, mantendo a ordem e a disciplina entre seus comandados. As mulheres também tiveram papel crucial no cangaço, destacando-se Maria Bonita, companheira de Lampião. Elas romperam barreiras, participando ativamente das ações e decisões dentro do bando. Lampião reinventou as táticas de guerrilha no sertão. Seu domínio do terreno e a rapidez nos ataques surpreendiam constantemente as forças da lei. Era um mestre em usar o ambiente a seu favor, tornando-se quase inatingível. A imprensa da época tinha uma relação ambivalente com Lampião. Por um lado, fascinados por suas façanhas, ajudaram a construir sua lenda. Por outro, não deixavam de retratá-lo como um bandido impiedoso, alimentando o mito. O cangaço, sob a liderança de Lampião, posicionava-se como uma força de resistência contra a opressão dos coronéis. Para muitos sertanejos, o bando simbolizava uma luta contra as injustiças sociais e econômicas da época. Comparar Lampião a Robin Hood é simplificar demais a complexidade de suas motivações. Embora alguns vissem suas ações como justiça contra a desigualdade, outros viam apenas a violência e a vingança. A vida cotidiana no cangaço era marcada por uma constante tensão entre medo e solidariedade. Apesar das duras condições, havia um forte senso de companheirismo e lealdade entre os membros do bando. Lampião enfrentou inimigos formidáveis, desde as volantes, tropas especializadas em combatê-lo, até a rivalidade intensa com outros cangaceiros. Esses confrontos eram marcados por estratégias astutas e traições, refletindo a instabilidade do cangaço. A religiosidade no bando de Lampião era um pilar central, mesclando crenças populares com a devoção fervorosa. Rituais e superstições guiavam as decisões e fortaleciam o espírito de união entre os cangaceiros, além de impor respeito e temor nas comunidades por onde passavam. Sobreviver no sertão árido exigia de Lampião e seu bando habilidades excepcionais. Adaptavam-se ao clima hostil e utilizavam técnicas de guerrilha para obter recursos, sempre em movimento para evitar captura pelas forças policiais. As batalhas entre Lampião e as forças policiais foram lendárias, com emboscadas e confrontos diretos marcando a resistência do cangaço. Cada confronto reforçava a imagem de Lampião como um desafiante audacioso das autoridades. O cangaço, sob Lampião, influenciou profundamente a cultura nordestina, inspirando músicas, literatura e cinema. Essas representações artísticas refletem tanto a brutalidade quanto o fascínio pela vida dos cangaceiros, perpetuando o legado de Lampião na cultura brasileira. A morte de Lampião e Maria Bonita marcou o fim de uma era turbulenta no Nordeste brasileiro. Em uma emboscada letal, ambos tiveram seus destinos selados, encerrando o reinado do mais famoso cangaceiro. O legado deixado por Lampião é complexo, oscilando entre admiração e repúdio. Sua figura é celebrada por uns como símbolo de coragem e resistência, enquanto outros o veem como um criminoso impiedoso. A atuação do governo e da polícia na perseguição ao cangaço foi marcada por estratégias intensas e, por vezes, brutais. A caçada a Lampião mobilizou recursos significativos, evidenciando o desafio que ele representava. O arsenal do bando de Lampião incluía armas avançadas para a época, o que lhes conferia uma vantagem considerável nos confrontos. Essa tecnologia bélica foi crucial para as sucessivas vitórias contra as forças policiais. As estratégias de comunicação de Lampião eram astutas, permitindo que ele despistasse a polícia com eficácia. Essa habilidade em evitar captura contribuiu significativamente para a construção de sua lenda e prolongou sua jornada no cangaço. Lampião, o rei do cangaço, não teria alcançado tal notoriedade sem as alianças políticas que cuidadosamente cultivou. Seus protetores, figuras influentes na sociedade,
ofereciam abrigo e informações valiosas, garantindo sua mobilidade e segurança pelo sertão. A infância e juventude de Virgulino Ferreira da Silva moldaram o cangaceiro que viria a ser conhecido como Lampião. Crescer em um ambiente de pobreza e violência instilou nele a resiliência e a astúcia necessárias para sobreviver e liderar no árido sertão nordestino. O folclore que envolve Lampião contribuiu tanto para a sua fama quanto para o medo que instilava nos corações dos sertanejos. Histórias de suas façanhas, exageradas ou não, espalhavam-se pelo Nordeste, tornando uma figura quase mítica. As consequências sociais do cangaço foram profundas nas comunidades do Nordeste. Enquanto alguns viam Lampião e seu bando como heróis, para outros, representavam uma constante ameaça, trazendo violência e instabilidade para a região já sofrida pela seca e pela pobreza. A repressão ao cangaço, marcada por uma violência brutal, foi uma resposta direta do governo à desordem provocada pelo bando de Lampião. Confrontos sangrentos entre cangaceiros e forças policiais tornaram-se comuns, culminando em um ciclo vicioso de violência. Lampião via-se como um justiceiro social, lutando contra a desigualdade que assolava o sertão. Sua rebeldia era motivada pelo desejo de vingar as injustiças cometidas pelos coronéis e pela polícia contra os mais pobres. Os esconderijos de Lampião e seu bando eram estrategicamente escolhidos no vasto sertão. Essa mobilidade permitia não apenas a realização de assaltos e emboscadas, mas também era essencial para a sobrevivência do grupo frente às perseguições. Lampião e seu bando não estavam isolados no contexto das lutas sociais da época. Eles estabeleceram diálogos e, por vezes, alianças com outros movimentos rebeldes, compartilhando estratégias de resistência contra as forças opressoras. As mulheres no cangaço, lideradas por figuras como Maria Bonita, quebraram paradigmas em um ambiente predominantemente masculino. Elas não eram apenas companheiras dos cangaceiros, mas também participavam ativamente das lutas e decisões. A memória de Lampião permanece viva na cultura popular e na história do Brasil, oscilando entre a admiração e a infâmia. Sua figura é celebrada em músicas, literatura e cinema, refletindo a complexidade do seu legado.